Fala pessoal do canal do Nipo Investidor, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal onde eu ensino estratégias para investir no Japão e a multiplicar o seu patrimônio. Hoje vamos falar sobre um assunto super importante, o que está acontecendo com a moeda do Japão, o iene. Você sabe muito bem que o valor do iene ele está caindo muito e isso pode parecer complicado, mas eu vou te explicar de uma forma bem simples. Fique comigo até o final, então não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar e se inscrever no canal. Também me siga nas redes sociais que estão aqui embaixo e fazendo tudo isso eu tenho certeza que boas coisas vão te acontecer. Agora, bora pro vídeo. Afinal, o que está acontecendo com o iene? O iene é a moeda do Japão e ela está perdendo valor rapidamente em comparação ao dólar. Isso significa que para cada dólar americano você precisa de mais ienes. Imagine que há alguns anos você precisava de cerca de 110 ienes para comprar um dólar. E isso não é em um passado muito distante, eu diria que uns 5 anos atrás. E agora são necessários mais de 150 ienes para comprar o mesmo dólar. Mas por que isso importa, né? Bem, o Japão ele é uma das economias mais importantes do mundo, sempre disputando o terceiro ou quarto lugar com a Alemanha. Imagine que o Japão é um dos principais jogadores de um time de futebol mundial. E se esse jogador ele não estiver indo bem, o time inteiro pode ser afetado. Da mesma forma, quando o iene está fraco. Isso influencia o comércio global e os mercados financeiros, porque muitas pessoas ao redor do mundo usam e investem em ienes. E por que o iene está se desvalorizando? O que está acontecendo é que a taxa de juros nos Estados Unidos está muito alta, em 5,5% no momento em que eu gravei esse vídeo. A taxa de juros é o custo de pegar o dinheiro emprestado, basicamente. Nos Estados Unidos ela está alta porque o governo quer controlar a inflação, que é o aumento dos preços. Quando as taxas de juros sobem, as pessoas tendem a gastar menos, o que ajuda a diminuir a inflação. Já no Japão, a taxa de juros está quase zero, apenas 0,1%. Isso acontece porque por muitos anos a economia japonesa cresceu muito devagar e os preços ficaram praticamente estáveis. O governo japonês mantém as taxas de juros muito baixas para estimular a economia, tentando fazer com que as pessoas gastem e invistam mais. Então, por que os investidores pegam dinheiro emprestado em ienes para investir em dólares? Vamos supor que você pode pegar um empréstimo com juros bem baixos do Japão, quase sem custo, e depois usar esse dinheiro para investir nos Estados Unidos, onde você pode ganhar mais porque os juros são mais altos. E isso é um ótimo negócio para o investidor. Eles trocam ienes por dólares, o que faz com que o valor do iene caia, porque todo mundo está querendo comprar dólares. É como se estivessem comprando dólares com desconto e vendendo ienes. E isso acaba enfraquecendo o valor do iene. O governo japonês está com uma dívida muito alta, que é de 265% do PIB. Isso quer dizer que, por exemplo, para cada $1 que o Japão ganha, ele deve 2,65 dólares. Essa dívida é tão grande que se o Banco Central do Japão aumentar os juros, a dívida fica mais cara de pagar, tornando a situação um pouco mais difícil. E por que isso é importante para você brasileiro que vive no Japão? Quando o valor do iene cai, os produtos importados ficam mais caros, o que aumenta a inflação por aqui. Vamos dar alguns exemplos. Combustíveis, o preço da gasolina e do diesel sobe, já que o Japão importa quase todo o seu petróleo. E não pense que é aquele combustível do seu carro, mas é o combustível que gera energia que vai para sua casa. Matérias-primas como commodities, igual trigo, milho, soja, também aumentam de preço, o que afeta produtos derivados como o pão, massas e óleos. Mas por que os preços estão subindo? Existe algum motivo? Primeiro, como o iene ele está mais fraco, o Japão precisa gastar mais ienes para comprar a mesma quantidade de produtos do exterior. É como se o seu dinheiro valesse menos. Segundo, a guerra na Ucrânia.
e a recuperação lenta da pandemia afetaram o fornecimento de muitos produtos, o que fez os preços subirem em todo o mundo. E por último, com a alta dos preços de energia e matéria-prima, tudo que depende delas também fica mais caro. Para quem lembra de como era o Brasil antes do Plano Real, sabe que a inflação fazia tudo ficar mais caro muito rápido. Se antes a inflação era um problema para o Brasil, agora os brasileiros que vivem no Japão estão vendo um impacto parecido por aqui. Vamos dar uma olhada na história do iene, que tem algumas histórias bem interessantes. Hoje um dólar compra mais de 150 ienes, o que é uma grande mudança. Recentemente, o iene chegou ao seu valor mais baixo desde 1986. Para entender isso melhor, vamos explorar alguns momentos chaves do iene. Bom, década de 80, o iene começou a se valorizar rapidamente. Em 1985, após o Acordo Plaza, um acordo entre várias grandes economias para desvalorizar o dólar e fortalecer outras moedas, o iene se fortaleceu tanto que em 1988 o dólar comprava apenas cerca de 120 ienes. Já foi bem pior que isso antes desse acordo. O Japão estava em alta, com uma economia vibrante, exportações fortes, especialmente de automóveis e eletrônicos. No início dos anos 90, após um forte crescimento econômico, o Japão entrou em uma crise financeira que fez o iene oscilar. O estouro da bolha imobiliária de ações em 1991 fez com que o Japão enfrentasse uma década perdida com o crescimento econômico muito lento. Já nos anos 2000, em 2011, após o terremoto e o tsunami que afetaram o Japão, o iene se valorizou tanto que chegou a aproximadamente 75 ienes por dólar, um dos níveis mais altos de todos os tempos. As pessoas compraram ienes como um porto seguro em tempos de crise. Hoje, voltando nos dias atuais, um dólar compra mais 150 ienes. Esse é o valor mais baixo do iene desde 1986. Algumas pessoas podem pensar que isso é porque o dólar está muito forte, mas na verdade é o iene que está muito fraco. Isso se deve à combinação de baixas taxas de juros no Japão e uma política econômica que tenta manter a moeda fraca para ajudar as empresas japonesas a exportarem produtos mais facilmente. A história do iene mostra como uma moeda ela pode variar muito de valor dependendo de eventos econômicos e políticos. É interessante ver como a moeda de um país pode ser influenciada por tantos fatores ao longo do tempo. Essa queda no valor do iene também afeta o custo de vida no Japão, por exemplo, a inflação subindo. Em janeiro de 2023, a inflação estava no nível mais alto desde os anos 80. Produtos básicos como leite, pão e peixe estão ficando mais caros. Bem provável que você que mora aqui tenha percebido isso. As pessoas estão preocupadas com os preços subindo e o salário não acompanhando. O iene não é a única moeda que perdeu valor, mas é a que mais perdeu valor entre as grandes moedas nos últimos anos. Bom, comparando com o real brasileiro, por exemplo, o iene desvalorizou mais de 40% nos últimos 5 anos, enquanto o real se desvalorizou cerca de 32%. O Banco do Japão tentou intervir para parar essa queda, comprando ienes no mercado. Mas eles estão num dilema. Se continuarem fazendo isso, podem desvalorizar ainda mais o iene ou causar outros problemas financeiros. Eles também estão vendendo títulos do governo americano para comprar ienes, mas isso funciona por um tempo. Uma solução extrema que quase ninguém fala é obrigar os fundos de pensão e outros investidores no Japão a comprar mais dívida pública japonesa. Isso significaria que os japoneses teriam menos dinheiro para investir em outras coisas. É uma medida drástica, mas pode ser necessária para evitar um colapso econômico maior. E aí, pessoal, agora vocês entendem um pouco mais sobre o que está acontecendo com o iene e por que isso é importante. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Deixe seu comentário se tiver alguma dúvida e me siga nas redes sociais. Fazendo tudo isso, eu tenho certeza que boas coisas vão te acontecer. Até a próxima e tchau!